No exercício 16, temos que fazer um esboço aproximado do gráfico da função, usando apenas as assíntotas e limites apropriados, mas sem usar derivadas. Então, no item A, nossa função é 2x menos x2 sobre x² mais x menos 2. Pode ser modificado, porque eu posso fatorar o x no numerador, e eu posso fatorar também o denominador com o produto de x mais 2 por x menos 1. Assim fica mais fácil de observar as assíntotas verticais. Então é fácil de ver quando o x tende a 1 pela direita, examinando o sinal da expressão, né, da nossa função na vizinhança do 1, o sinal do numerador e denominador. Nós vemos que o denominador tende a 0 e o numerador tende a um número diferente de 0, e o sinal da expressão é positivo na vizinhança de 1, então pela direita. Então o limite é mais infinito. Quando o x tende a 1 pela esquerda, é fácil de ver que o limite é menos infinito. Vemos também que temos outra assíntota vertical, que é a reta x igual a menos 2, então tendendo a 2 pela direita. Examinando os sinais, ali vemos que esse limite é mais infinito. E quando o x tende a menos 2 pela esquerda, esse limite é menos infinito. Também é fácil de ver, olhando a expressão em azul, que o que importa aqui quando x tende a infinito, tanto mais quanto menos infinito, pouco importa aqui, são os polinômios, são os monômios de maior grau, né, expressões de maior grau. Então eu tenho menos x2 sobre x2, que dá menos 1, então a função tende a menos 1, então eu tenho aqui assíntotas verticais com os respectivos limites. Eu tenho as retas x igual a 1 e x igual a menos 2. E assíntotas horizontais, temos a reta igual a y igual a menos 1. Então podemos aí fazer um esboço aproximado aí do gráfico. Aqui está a reta x igual a 1, aqui está a reta x igual a menos 2, reta vertical, e a reta horizontal y igual a menos 1, que é a assíntota horizontal. Então, temos que o limite quando x tende a 1 pela direita é mais infinito, então, e quando x tende a infinito, esse limite deve tender a menos 1, então um esboço aí do gráfico nessa região para x maior que 1 seria isso aqui. Para x tendendo a 1 pela esquerda, o limite é menos infinito, né? O limite é menos infinito, então quando x tende a 1 pela esquerda, o limite é menos infinito. A função passa pela origem, passa pelo zero, é fácil de ver isso. E quando x tende a menos 2 pela direita, a função tende a mais infinito. Então, algo assim. Quando x tende a 2 pela esquerda, a função tende a menos infinito. E quando x tende a menos infinito, a função tende a assíntota horizontal, menos 1. Então estaria um esboço aproximado do gráfico da função no item A. No item B, então temos a nossa função x² sobre x2 menos x menos 2. Eu vou observar que eu posso fatorar o denominador ali. Produto de x menos 2 por x mais 1. Fica fácil de reconhecer as assíntotas verticais. É fácil de verificar que o limite da nossa função quando x tende a 2 pela direita, esse limite é mais infinito. Já quando x tende a 2 pela esquerda, esse limite é menos infinito. E o limite quando x tende a menos 1 pela direita,
é menos infinito e o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda é mais infinito. Então eu tenho assíntotas verticais, as retas x igual a 2, x igual a menos 1. Eu também posso observar que o limite da função quando x tende a mais infinito, observando aqui a parte em azul, o que importa quando x é infinito são as potências de maior grau, então fica só x² sobre x², que é 1. Então a função tende a 1 no mais infinito, também no menos infinito. Então a única assíntota horizontal que eu tenho é a reta y igual a 1. Então com isso, vamos fazer um esboço aí, mesmo que seja aproximado do gráfico da nossa função. Aqui estou colocando as assíntotas verticais, as retas menos 1 e x igual a menos 1 e x igual a 2. Vou colocar também a assíntota horizontal, a reta y igual a 1. Então aqui está a assíntota horizontal. Então, o limite quando x tende a 2 pela direita é mais infinito. Então, mais infinito ao x se aproximar de 2 pela direita. Depois, quando x tende a mais infinito, a assíntota horizontal absorve. Então, mais ou menos esse é o comportamento. Quando x tende a 1, vou botar a menos 1 pela esquerda, aqui pelo outro lado, também é menos, também a função tende a mais infinito, e no menos infinito a função vai tender a assíntota horizontal y igual a 1. Então esse é um esboço do gráfico nessa região, na esquerda o menos 1 e a direita do 2. Agora entre menos 1 e 2 a função ela passa pelo zero, né, porque quando x igual a zero é fácil de ver, né, que o valor da função é zero. Quando x tende a menos a 2 pela esquerda, a função tende a menos infinito. Quando x tende a menos 1 pela direita, a função também tende a menos infinito. Então, um esboço seria esse aqui. No exercício 18 é pedido para mostrar que a curva y igual a 3 menos x2 é uma assíntota curvilínea do gráfico da função f de x igual a 2 mais 3x menos x ao cubo dividido por x. Pede para esboçar o gráfico da função mostrando esse comportamento assintótico. Então eu vou observar que a minha função aqui eu posso escrevê-la da seguinte maneira, dividindo por x. Isso aqui fica 2 sobre x, 3x por x fica 3, e x ao cubo por x dá x2. E isso eu vou dizer que essa expressão se aproxima de 3 menos x2 quando x tende a mais ou menos infinito. Isto por quê? Pois o limite de 2 sobre x é zero quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Então, a curva y igual a 3 menos x2 é a assíntota curvilínea. Essa é uma parábola cujo gráfico é mais ou menos isso aqui, né? Parábola y igual a 3 menos x2. Isso significa que o gráfico da nossa função vai se aproximar dessa curva assintoticamente, né? Quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito.
Vamos obter a derivada para fazer o gráfico da nossa função. Vamos passar o gráfico, vamos calcular a derivada. Eu deixo para vocês verificarem que a derivada é menos 1 mais x ao cubo sobre x2. Então o sinal da nossa derivada é apenas o sinal da expressão menos 1 mais x ao cubo. Esse sinal é trocado quando x é menos 1. Antes do menos 1 o sinal é positivo e depois é negativo, que indica então que a função ela cresce antes e decresce depois. Então eu tenho um máximo relativo aí no x igual a menos 1. Então com isso eu vou também obter o valor da função no menos 1, f de menos 1, para poder fazer o esboço do gráfico, f de menos 1 é 0. Além disso, eu tenho que o limite da minha função, quando x tende a 0 pela direita, é mais infinito, e quando x tende a 0 pela esquerda, esse limite é menos infinito. Você pode observar isso examinando ali essa expressão aqui ou esta, né? Então essa aqui é até mais fácil, né? Porque é só examinar o termo 2 sobre x, né? Já que esse termo 3 menos x não vai será pequeno comparado ao termo 2 sobre x, que vai tender a infinito. Então com isso nós podemos fazer o gráfico da nossa função. Então nós sabemos que vou fazer o gráfico da assíntota oblíqua, da assíntota curvilínea, que é a parábola 3 menos x2. Então está aqui em vermelho tracejado. Essa assíntota. Essa é a curva y igual a 3 menos x2. Agora vamos ao gráfico da nossa função. Nossa função ela tem um máximo em menos 1 com valor 0. Isso ocorre aqui. O valor 0. A função ela tende a menos infinito quando x tende a 0 pela esquerda. Tende a mais infinito quando x tende a 0 pela direita. Antes do menos 1, ela só é uma função crescente, e depois do menos 1 ela só decresce. Então, vou começar pelo lado decrescente. Então, quando ela decresce e vai se aproximar da curva vermelha ao x tender a infinito. Aqui é a mesma coisa. Volta no máximo e se aproxima da curva vermelha. Então, em azul está o gráfico da nossa função, em vermelho está o gráfico da assíntota curvilínea. Sim. No exercício 20, temos que esboçar o gráfico, identificar coordenadas de pontos estacionários, reflexão, mostrar as assíntotas horizontais e verticais, e oblíquas e curvilíneas, e dar as suas equações. Então, nossa função no exercício 20 é x² menos 2 sobre x. Eu vou reescrevê-la da seguinte maneira, dividindo por x, ali x2 por x dá x, e menos 2 dividido por x é 2 sobre x. Então esse termo aqui, agora fica fácil de ver que ele é aproximadamente igual a x quando o x tende a mais ou menos infinito. Isso por quê? Pois o limite de 2 sobre x, quando x tende a mais ou menos infinito, esse limite é 0. Né? Então esse termo aqui, ele desaparece, ele fica muito pequeno. Então essa expressão pode ser comparada aproximadamente a x.
observar que o limite... Então, antes disso, eu concluo então que eu tenho uma assíntota oblíqua, que é a reta y igual a x, né? A reta y igual a x, já que a função ela se aproxima então dessa reta assintoticamente. Agora eu vou observar que o limite da minha função f de x quando x tende a zero pela direita é menos infinito, e o limite da função f quando x tende a zero pela esquerda, esse limite é mais infinito. Isso é fácil de ver olhando a expressão, examinando a expressão em azul ali, ou em preto também. Então eu tenho uma assíntota vertical, a assíntota vertical é a reta vertical x igual a zero, que é o eixo do y. No comportamento da função no infinito, né, é mais infinito, e o limite da função f de x quando x tende a menos infinito, isso é menos infinito. Então, sobre assíntotas horizontais, eu não tenho assíntotas horizontais, tenho assíntotas verticais e tenho uma assíntota oblíqua y igual a x. Vamos calcular a derivada da nossa função. F de x é 1 mais 2 sobre x quadrado, que é sempre positivo, então a função é sempre crescente. Já a segunda derivada é menos 4x na menos 3, que é a menos 4 sobre x ao cubo. Essa segunda derivada ela troca de sinal justamente no zero, que é quando x é igual a zero, na assíntota vertical. Então o sinal é positivo à esquerda, negativo à direita. Então concavidade para cima à esquerda, concavidade para baixo à direita. Então vamos fazer o esboço do gráfico. Então lembrando que a assíntota oblíqua é a reta y igual a x. Então assintoticamente a função vai se comportar como se fosse y igual a x no infinito. Então a curva, o gráfico da nossa função vai se aproximar da reta em vermelho. Eu sei que nossa função é sempre crescente, porque a derivada é positiva, né, e a concavidade é para cima à esquerda do zero e para baixo à direita do zero. Eu sei também que o limite quando x tende a zero pela direita é menos infinito, e quando x tende a zero pela esquerda é mais infinito. Então com isso eu vou fazer o esboço do gráfico, aqui em azul. Então quando x tende a zero pela esquerda, a função tende a mais infinito, e ela vai se aproximar assintoticamente da curva em vermelho. A função é sempre crescente, né? Quando x tende a zero pela direita, a função tende a menos infinito, ela é sempre crescente, né, concavidade para baixo. Agora ele vai se aproximando assintoticamente da curva y igual a x. Esse é um esboço, então, da situação. 22, temos a função f de x igual a x menos 1 sobre x menos 1 sobre x quadrado. Então eu vou observar que essa expressão ela se parece muito com x quando x for muito grande ou muito pequeno, né? Muito grande com sinal de menos na frente, ou seja, quando x tender a mais ou menos infinito. Isso porque, pois o limite de 1 sobre x e o limite de 1 sobre x quadrado, ambos são zero quando x tende a mais ou menos infinito. Então eu posso concluir que eu tenho uma assíntota oblíqua. O gráfico da minha função tem uma assíntota oblíqua, e essa assíntota oblíqua é a reta y igual a x.
Agora eu vou observar o seguinte, vou observar que a minha função ela pode ser reescrita, se eu somar as frações aqui, como x quadrado no denominador, e no numerador então fica x3 menos x menos 1. Assim é fácil de ver que o limite da minha função f quando x tende a zero, tanto à direita quanto à esquerda, isso por causa do quadrado aqui no denominador, esse limite é menos infinito. Isso é fácil analisando sinais aí do numerador. Vendo que o sinal aí é sempre negativo, né? Na vizinhança do zero, tanto à direita quanto à esquerda. Então esse limite é menos infinito, então eu tenho uma assíntota vertical, que é a reta x igual a zero, que é o eixo do y. Então, além disso, é fácil de ver que a função f, quando x tende a mais infinito, ela tende a mais infinito, e quando x tende a menos infinito, ela tende também a menos infinito. Então eu não tenho assíntotas horizontais, porque eu tenho uma assíntota oblíqua. Não tenho assíntota horizontal, mas eu tenho assíntota oblíqua reta y igual a x. Vamos, antes de fazer o esboço do gráfico, vamos calcular aqui a derivada, para detectar possíveis extremos relativos da nossa função f. A derivada é 1 mais 1 sobre x quadrado mais 2 sobre x3. Isso então pode ser escrito como x ao cubo mais x mais 2 sobre x ao cubo, somando as frações. Então, isso eu posso então fatorar o numerador da seguinte forma, como x mais 1 vezes x2 menos x mais 2. Denominador é x ao cubo. Aí eu observo que esse termo aqui, esse termo quadrático aqui não possui raízes. Esse termo é sempre positivo. Já essa parábola aí jamais toca o eixo do x. Testando no ponto zero, por exemplo, ela vale 2, está acima do eixo, está acima do eixo x. Então ela é sempre positiva, não vai interferir no sinal da derivada. Então o sinal da derivada é o sinal do termo x mais 1 sobre x ao cubo. Então eu vou fazer a análise do sinal dessas expressões. Para analisar o sinal de x ao cubo é a mesma coisa que analisar o sinal de x, né, porque x e x ao cubo têm o mesmo sinal. Então, primeira expressão, x mais 1, sinal positivo à direita do menos 1, à esquerda do menos 1 é negativo, no sinal é zero, o valor da derivada é zero quando x for menos 1. Esse é um ponto estacionário. E o sinal de x é positivo à direita e negativo à esquerda. Não tem sinal no zero, a função não está definida no zero. O zero está fora do domínio. Não é um ponto de extremo. Não é um ponto estacionário, nem um ponto crítico. Fazendo então o produto dos sinais, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, e mais vezes mais dá mais. Então a função cresce, depois decresce, então indica que eu tenho aqui um ponto de máximo relativo. Aqui há uma troca de sinal, para aparentemente um mínimo relativo, mas não, porque o x igual a zero não está no domínio. X igual a zero tem uma assíntota vertical. Calculando então a função no ponto menos 1, então isso é menos 1 menos 1 menos 1 sobre menos 1 menos 1 sobre menos 1 quadrado, isso é menos 1. Então, estamos prontos aí para fazer o gráfico, um esboço pelo menos do gráfico da função. A assíntota oblíqua é a reta y igual a x
o valor máximo relativo ocorre no ponto menos 1, 1. Aqui então tem o ponto de máximo da função menos 1, 1. Quando x tende a zero pela esquerda, a função tende a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, a função se aproxima então da assíntota oblíqua com o valor concentrando o máximo aqui. Então ela toca assim a assíntota oblíqua justamente no ponto de máximo. Vai tender a menos infinito aqui quando x tende a zero pela esquerda. E depois vai se aproximar da assíntota oblíqua ao x tender a menos infinito. Quando x tende a zero pela direita, a função tende a menos infinito também, né? E ela é sempre crescente daí. E vai tender a assíntota oblíqua quando x tende a infinito. Então esse seria um esboço do gráfico da nossa função. No exercício 24, nossa função é x na quinta sobre x quadrado mais 1. Então, para poder achar assíntotas curvilíneas ou oblíquas, eu vou fazer a divisão do termo x na quinta por x quadrado mais 1. Então, isso aqui dá x na terceira, dá menos x na quinta, menos x3. Então, somando, menos x3. Dividido por x2 dá menos x, então dá mais x3, menos x, pelo condicional fica mais x, então o resto é x. Então, essa divisão indica o seguinte, que x quadrado dividido é igual a x2 mais 1 vezes x3 menos x, mais o resto, que é x. Então, se eu dividir x na quinta por x quadrado mais 1, que é a minha função, né? Eu tenho x ao cubo menos x, mais x sobre x quadrado mais 1. Então, agora eu observo o seguinte, que essa expressão aqui, ela é aproximadamente x ao cubo menos x quando x for a mais infinito ou também menos infinito. Isso por quê? Pois o limite, quando x tende tanto a mais quanto a menos infinito, dessa expressão x mais x2 mais 1 é zero, já que essa é uma função racional cujo denominador tem um grau superior ao numerador. Então o limite é zero. Então o que resta é a função x ao cubo menos x. Portanto, aqui eu concluo que a curva y igual a x ao cubo menos x é a assíntota curvilínea do gráfico da função f. Então quer dizer que quando x tender a mais ou menos infinito, o gráfico da função f vai se aproximar do gráfico dessa curva aqui. Vamos fazer o gráfico da derivada, perdão, vamos calcular a derivada da nossa função. Nossa função aqui é x na quinta sobre x2 mais 1. Então deixo para vocês verificarem usando a regra do quociente, simplificando, depois de simplificações, a derivada fica x na quarta vezes 3x2 mais 5 sobre x2 mais 1 ao quadrado. Isso aqui é sempre positivo, né? Todos os termos são positivos, né? Para todo x real, né? Claro, o x diferente, todo x real, já que o denominador nunca é zero, não há problema nenhum, todos os termos são positivos, né? Então, segunda derivada, função derivada crescente em todos os pontos.
antes de ir para a segunda derivada, é claro, a derivada é zero, né? Filhinha de x igual a zero. Isso aqui é somente ser o numerador da fração igual a zero. X na quarta 3x2 mais 5 igual a zero. Só que esse aqui é sempre positivo, né? Então isso aqui me dá uma única raiz, que é x igual a zero. Esse é o único ponto crítico estacionário. A função, esse ponto crítico estacionário não é nem de máximo nem de mínimo, né? Porque a derivada, como havíamos observado, ela é sempre positiva. Então aqui no ponto de máximo, se aqui está o sinal da derivada, a derivada ela é positiva à direita e à direita, né? Então ela cresce antes e depois do ponto crítico. Então esse ponto crítico não é nem de máximo nem de mínimo. Eu deixo para vocês verificarem que a segunda derivada da função, né, derivando então essa expressão aqui, né, usando a regra do quociente, depois de simplificações, você pode chegar a essa expressão aqui, 2x3 vezes 3x4 mais 9x2 menos 10 sobre x quadrado mais 1 na terceira. E o sinal da derivada aqui, dessa segunda derivada, é justamente o sinal desta expressão aqui, porque essa é sempre positiva e essa aqui também sempre positiva. Então a única variação de sinal é quando o x, essa expressão 2x3 pode trocar de sinal e troca de sinal quando x é igual a zero, né? A direita de zero é positiva, a esquerda é negativa. Então o zero é um ponto do domínio, então a função ela decresce antes e cresce depois. Então tem um ponto, a concavidade é trocada, né? Não é crescimento, é a concavidade. Então eu tenho um ponto de inflexão aqui, né, em x igual a zero. Então estamos prontos aí para fazer o gráfico da nossa função. Primeiro eu vou fazer o gráfico da assíntota curvilínea. A assíntota curvilínea, então, é aquela curva, vou fazer aqui em vermelho. É a curva y igual a x ao cubo menos x. Eu deixo para vocês verificarem, né? Esses pontos aqui, esse é um assunto da sessão anterior, né, de gráficos de polinômios. Então você pode fazer o gráfico desse polinômio separadamente. Esses máximos e mínimos ocorrem nos pontos menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, respectivamente. E agora eu vou fazer o gráfico, então, da nossa função f em azul. Nossa função, ela tem um ponto crítico, mas não é nem de máximo nem de mínimo. Ponto crítico em x igual a zero. A função é sempre crescente, tem um ponto de inflexão aqui no zero, e ela vai se aproximar então da curva y igual a x ao cubo menos x, quando x tender a infinito. A função é sempre crescente, concavidade para baixo antes do zero, a concavidade para cima depois do zero. Tá, então o esboço do gráfico da nossa função. Então, no exercício 26, temos que esboçar a forma geral do gráfico da curva y igual a x não sobre n. Então, as funções, família de funções desse tipo, x não sobre n, isso é da raiz enésima de x. Então, no item A, no caso de n par, essas funções só estão definidas para x positivo, né? Tem uma raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, assim por diante, não existem para x negativo. Então só para x maior ou igual a zero
que o domínio da função está colocado. Então aqui estão os gráficos dessa família de funções, de algumas delas. Eu escolhi aqui em azul a raiz quadrada, em vermelho a raiz quarta, em roxo a raiz sexta, e assim que ela se comporta. À medida que o n cresce, né, aqui em verde está a curva da raiz centésima, né, a x na 1 sobre 100. À medida que o n aumenta, essas curvas vão se aproximando cada vez mais da reta y igual a 1. Esse é o comportamento assintótico. Quando n vai infinito, nós teremos a reta y igual a 1. No item B, vamos considerar o caso de n interpositivo ímpar. Então nós temos a raiz cúbica, a raiz quinta, a raiz sétima. Então a raiz cúbica eu coloquei em azul, a raiz quinta em vermelho, a raiz sétima em roxo. Esse ponto de intersecção aqui dessas curvas aqui é no x igual a 1, quando todas as raízes são iguais, e a 1 no caso, né? E no menos 1. A raiz cúbica, a raiz quinta, a raiz sétima, a raiz nona e assim por diante. Quando n tende a infinito, o que vai acontecer? A curva verde, no caso, eu tenho aqui no caso de n igual a 101, ela vai se aproximar cada vez mais de uma curva uma reta que é constante igual a 1 para x positivo e constante igual a menos 1 para x negativo. Em questão 28, de verdadeiro ou falso, a sentença é: se o gráfico de f tiver uma assíntota vertical em x igual a 1, então f não pode ser contínua em x igual a 1. Essa sentença é verdadeira, né? Porque se f fosse contínua, né, se f é contínua em x igual a 1, então, pela definição de continuidade, o limite da f de x quando x tende a 1 é igual a f de 1. Esse limite existe e não é mais ou menos infinito. Então não pode, se nesse caso, se f fosse contínua, eu não teria uma assíntota, né? X igual a 1 não seria uma assíntota vertical. Por isso, verdadeira a sentença. Questão 30, de verdadeiro ou falso. Se o gráfico de f tiver uma cúspide em x igual a 1, então f não pode ter uma inflexão em x igual a 1. Essa sentença é verdadeira, né? Se o gráfico tem uma cúspide em x igual a 1, então ou ele é assim, né? Aqui estaria a reta x igual a 1, ou ele é assim. São os dois casos de cúspide. Aqui no primeiro caso, eu tenho a concavidade para cima e para cima. E aqui eu tenho concavidade para baixo e para baixo. Eu não tenho troca de concavidade, então eu não posso ter ponto de inflexão numa cúspide. Isso é verdadeiro. Questão 32, vamos fazer o gráfico da função, identificar os pontos críticos e pontos de inflexão. Então, primeiramente, vamos observar que o domínio dessa função é toda a reta real, não existe nenhuma restrição para a raiz cúbica, de números negativos, não há problema. Vou observar também que a função f é uma função par, ou seja, se eu substituo x por menos x, nada acontece. Então existe uma simetria em relação ao eixo do y. Vamos calcular a derivada da função. Então, f' é 2x, verifiquem, deixa para vocês verificarem que a derivada é 2x sobre raiz cúbica de x2 menos 4 ao quadrado. Então agora observem que o denominador é uma raiz cúbica de algo positivo, né? Então isso aqui é positivo e o sinal, portanto, da derivada é igual ao sinal da expressão 2x, né? Ou simplesmente o sinal de x, né? Que 2 é uma constante positiva. Então aí está o sinal de x,
que é a mesma coisa então que o sinal da derivada. A função, ou seja, a função ela decresce antes do zero, cresce após o zero. Vamos calcular, então, tem um ponto de mínimo relativo em x igual a zero. Vamos calcular f de zero. F de zero, para fazer o gráfico, né? Isso é a raiz cúbica de menos 4, ou seja, menos a raiz cúbica de 4. Vamos agora para a segunda derivada. A segunda derivada eu deixo para vocês verificarem que é menos 2 nonos vezes x quadrado mais 12 sobre x2 menos 4. Então tem essa constante negativa vezes essa fração, esse termo aqui é sempre positivo, é um quadrado, x quadrado mais uma constante positiva. Então a troca de sinal só pode acontecer aqui no x quadrado menos 4, não esquecendo esse sinal de menos que vai inverter todos os sinais. Então eu observo então que o sinal da segunda derivada é o sinal de menos x quadrado menos 4, e esse então é o sinal da expressão 4 menos x quadrado. 4 menos x quadrado é uma parábola com raízes menos 2 e 2, parábola voltada com a concavidade para baixo. Então ela é positiva entre as raízes e negativa à direita e à esquerda. E esse então vai ser o sinal da segunda derivada. Segunda derivada, então, que me dá concavidade, de concavidade para cima entre menos 2 e 2, e concavidade para baixo à direita e à esquerda, de menos 2 e 2. A função calculada em menos 2 e em 2, a função é a raiz cúbica de 2 quadrado menos 4, então isso obviamente dá zero. Então agora estamos com todos os elementos para fazer o gráfico da nossa função. Então ela tem um ponto de mínimo, o valor menos raiz cúbica de 4 aqui na origem. Então localmente se parece assim. Quando chega no ponto 2, ela troca de concavidade, no menos 2 também, né? Então daí a concavidade precisa ser para baixo. Temos a simetria em relação ao eixo y, né? Tudo que acontece à direita do eixo y acontece também à esquerda. Aqui são os pontos 2 e menos 2. Então está aí o esboço do gráfico da nossa função. No exercício 34, temos a nossa função f de x igual a 2x2 menos x na 4/3, né? Ou raiz cúbica de x na quarta. Eu observo, então, primeiramente, que se eu trocar x por menos x, nada acontece, então a função é uma função par, que indica que eu tenho uma simetria em relação ao eixo do y. A derivada dessa função, facilmente calculada, é 4 vezes x menos a raiz cúbica de x. Então, se para pontos críticos, bom, a derivada existe em toda a reta real, não há problema nenhum, né? O domínio dessa função também é toda a reta real e a derivada também existe em toda a reta real. Então, os pontos críticos, somente os pontos estacionários, ou seja, pontos onde x é igual à raiz cúbica de x. Aqui nós vamos ver aqui, eu vou fazer um gráfico da raiz cúbica de x e da reta y igual a x. Então, acontecem 3 pontos de intersecção, né? No ponto menos 1, no ponto 0 e no ponto 1.
Tá, y igual a x, é a raiz cúbica de x. Para determinar o sinal da derivada, então sinal de f' de x, então esse é o sinal da expressão x menos raiz cúbica de x. Então, o sinal dessa derivada no diagrama aqui é fácil de determinar. Aqui temos os pontos da troca de sinal, é só ver no gráfico, nesses gráficos aqui, onde a função azul está acima da vermelha, onde x é maior que a raiz cúbica de x, então nós teremos o sinal positivo. Então isso acontece quando x é maior que 1 e quando x está entre menos 1 e 0. Caso contrário, o gráfico da função vermelha está acima do gráfico da reta azul, logo a raiz cúbica de x é maior que x, no caso então a derivada será negativa. Então a função decresce aqui, cresce aqui, logo tem um ponto de mínimo, aqui no zero tem um ponto de máximo e em x igual a 1 novamente um ponto de mínimo. Os valores da função, bom, em zero obviamente a função é zero, e f de menos 1 é igual a f de 1, e isso é igual a menos 1. Então vamos agora à segunda derivada, que vai determinar a concavidade. Deixo para vocês verificarem que a segunda derivada então é 4 menos 4 sobre 3 raiz cúbica de x quadrado. Então o sinal da segunda derivada é facilmente determinado, vemos o sinal dessa expressão aqui, que vai haver uma troca de sinal justamente no ponto 1 sobre 3 raiz de 3, ou raiz quadrada de 27, e também menos 3 raiz de 3. A segunda derivada é negativa aqui e positiva aqui. Então a concavidade para cima antes de menos 1 sobre 3 raiz de 3 e depois de 1 sobre 3 raiz de 3, e negativa entre menos 1 sobre 3 raiz de 3. Bem, então agora com essas informações vamos fazer o gráfico da função. Vamos começar com o ponto de máximo na origem, onde f de 0 é 0, e eu tenho um ponto de máximo na origem, com f de 0 igual a 0. Então a função deve se parecer localmente assim. Deve haver uma troca de concavidade até chegar num ponto de mínimo. Isso acontece no 1 e no menos 1. Daí por diante a função é crescente, daqui ela é decrescente com a concavidade para cima. F de menos 1, F de 1 é menos 1. E os pontos de inflexão estão aqui. 1 sobre 3 raiz de 3 e menos 1 sobre 3 raiz de 3 são as coordenadas x dos pontos de inflexão que estão marcados aí no gráfico. Tá aí então o esboço do gráfico da nossa função f de x. No exercício 33, a função dada é 5 vezes x na 2/3 mais x na 5/3. Então são 5 vezes a raiz cúbica de x quadrado mais a raiz cúbica de x na quinta. É uma função definida em toda a reta real, então o domínio é toda a reta real, não há nenhuma restrição. Vamos à derivada da função. A derivada, então, deixa para vocês verificarem que é 5 vezes x mais 2 sobre 3 vezes a raiz cúbica de x. Então, o sinal da derivada depende desses dois termos aí, o termo x mais 2
e do termo raiz cúbica de x, né, que é a mesma coisa que o sinal de x. O primeiro termo troca de sinal em menos 2, o segundo fator troca de sinal em 0. Então, termo, sinal positivo à direita, negativo à esquerda. O produto, ou quociente dos sinais, então é o sinal da derivada. Então é só multiplicar aqui os sinais, menos vezes menos dá mais, mais. Aqui eu cometi um erro, né? Que o sinal aqui não é positivo, é negativo, né? O sinal da raiz cúbica de x à esquerda de 0 é negativo, então mais vezes menos deve dar menos, e mais vezes mais dá mais, que indica então que a função cresce. Ela cresce à esquerda de 2, decresce à direita de 2, então ela tem um ponto de máximo em menos 2. E faz o contrário em x igual a 0, então ela tem um ponto de mínimo. Esses dois pontos de extremo, eles têm uma característica diferente. A f' de menos 2 é igual a 0, né? Esse ponto x igual a menos 2 anula o numerador. Então esse é um ponto estacionário, né? Um ponto crítico estacionário. E o outro ponto crítico, que é o 0, f' de 0, esse não existe. Então o x igual a 0 é apenas um ponto crítico que não é estacionário. Né? Não tem a derivada não existe ali. Bem, então agora vamos à segunda derivada. Antes de ir para a segunda derivada, então só calcular a função nesses dois pontos críticos, né, f de 0 a 0 e f de menos 2, ele dá uma conta um pouco mais complicada, é aproximadamente 4,76, vou deixar assim indicado. Então, segunda derivada. A segunda derivada, eu deixo para vocês verificarem, fazer as contas, usando a regra do quociente, ou a regra do produto. Calcula essa derivada. A segunda derivada é 10 vezes x menos 1 sobre 9 vezes x na 4 terços. Então, o denominador é sempre positivo, né? Que é 9 vezes a raiz cúbica de x na quarta, que nunca troca de sinal. Então, a única troca de sinal é do termo x menos 1, que ocorre no numerador. Então, a segunda derivada vai trocar de sinal no x igual a 1. É positivo à direita, negativa à esquerda. Vamos calcular o valor da função neste ponto aí, que vai ser um ponto de inflexão, né? Coordenada x, o ponto de inflexão, é uma troca de concavidade, de menos para mais. F de 1, a função é 5 vezes 1 na 2 terços mais 1 na 5 terços dá 6. Então estamos com todos os elementos para fazer o gráfico da função. Então vamos marcar primeiro o ponto de máximo, né, que ocorre quando x é menos 2, a derivada é 0, um ponto estacionário, o valor da função em menos 2 é aproximadamente 4,76, então localmente a função é mais ou menos assim, né? Perto de menos 2. Concavidade para baixo, a concavidade é sempre para baixo nessa região, ela só troca de concavidade em x igual a 1. A concavidade só vai ser trocada aqui em x igual a 1. Então ela é sempre para baixo e ela vai atingir um mínimo aqui no 0, né?
onde a derivada não existe. Concavidade segue para baixo, tem um mínimo, então aqui a função, o gráfico tem uma cúspide, né? E quando chega no ponto 1, a altura correspondente a 6, né? F de 1 é 6, então a troca de concavidade, a concavidade passa a ser para cima. Vou representar isso um pouco melhor. Então aqui em x igual a 1 a concavidade é trocada. E aí está o esboço do gráfico da função. Exercício 38, a função f de x é 8 vezes raiz quadrada de x menos 1 sobre x. Então o domínio da nossa função é o intervalo que vai de 0, excluindo 0 por causa do denominador, até mais infinito. Então somente os números estritamente positivos, né, por causa da raiz quadrada. Então temos aí, facilmente a gente pode calcular o limite quando x tende a 0 pela direita, né, que é o extremo do nosso domínio. Esse limite é menos infinito. Então eu tenho uma assíntota vertical em x igual a 0, né, a reta vertical, que é o eixo do y. Eu também tenho que o limite da nossa função, quando x tende a mais infinito, esse limite é 0, né? Obviamente, então eu tenho uma assíntota horizontal na reta horizontal y igual a 0, que é o eixo de x. Cálculo da derivada. A derivada da função, deixo para vocês verificarem, que é 8 menos 4 raiz de x sobre x quadrado. Então o sinal da derivada é simplesmente o sinal da expressão 8 menos 4 raiz de x, porque isso aqui, o denominador é sempre positivo, então só o numerador é que pode trocar o sinal da derivada. Então, obtemos o diagrama para o sinal da derivada. Há uma troca de sinal quando x for igual a 4, né? Raiz quadrada de 4, 2 vezes 4, 8, então 8 menos 8, 0. Então quando x for igual a 4, se x for maior que 4, o sinal da derivada será negativo. Se x for menor que 4, positivo. Então a função cresce antes e decresce depois do 4, então eu tenho um ponto de máximo em x igual a 4, né? Sempre lembrando que o nosso domínio é só os números positivos, né, a partir do 0. Vamos obter o valor desse ponto de máximo, f de 4, né, então usando a definição da função lá, f de 4, substituindo x por 4, raiz de 4, 2 menos 1, 1, 8 sobre 4, 2. Segunda derivada agora. Então, segunda derivada, deixo para vocês verificarem que a segunda derivada é 2 vezes 3 raiz de x menos 8 sobre x ao cubo. Então, lembrando que o domínio é sempre o domínio da nossa função são os números positivos, então isso aqui também, x ao cubo também é positivo, né? Não há problema nenhum, não há troca de sinal, né? no zero, né? No zero está desconsiderado os números negativos também. Então a única troca de sinal vai ocorrer com o numerador. Então o sinal da segunda derivada é o sinal da expressão 3 raiz de x menos 8, né? Então segunda derivada aí, ela troca de sinal quando 3 raiz de x menos 8 igual a 0, isso é quando x igual a 64 nonos. Ela será positiva à direita e negativa à esquerda, lembrando que o nosso domínio é sempre
os números positivos, então a partir do zero, então a concavidade para baixo entre 0 e 64 nonos e concavidade para cima depois disso. Então agora estamos prontos para fazer o gráfico da função. Nossa função tem uma assíntota vertical no eixo de y, né? A função tende a menos infinito quando x tende a zero. Pela direita vai ter um ponto de máximo quando x for 2, correspondente ao valor 4, concavidade sempre aí para baixo, até chegar ao ponto da troca de concavidade, que é mais ou menos por aqui, 64 nonos. Daí por diante a concavidade é para cima e a função tende a zero na assíntota horizontal, o eixo do y. Então está aí um esboço do gráfico da função f de x.